A tecnologia representa agora um recorde de 49% do valor do S&P 500, que é quase 9 pontos acima do pico da bolha .com. Michael Burry reforçou as posições contra a Nvidia e reduziu para metade as opções de venda para a Oracle, depois da ação cair 35% este ano. O Pentágono está em negociações para comprar capacidade de computação da AI à SpaceX de Elon Musk, num acordo que pode valer vários milhares de milhões. E o petróleo Brent disparou acima dos $90, com a guerra no Irão a escalar. E o preço das casas em Portugal voltou a bater recorde, com uma subida de 20% no ano. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Começando pelo estado do mercado, a concentração das Big Tech atingiu níveis que nunca foram vistos, em que o setor da tecnologia, mídia e telecomunicações vale agora 49% de todo o S&P 500, que é um recorde absoluto, e está quase 9 pontos percentuais acima do pico da bolha .com em 2000 e quase 20 pontos acima do máximo do final dos anos 60. Ao mesmo tempo, o retorno médio anual do setor tecnológico nos últimos 10 anos chegou aos 9%, que é o melhor de qualquer setor norte-americano a igualar o pico da .com. Além disso, as previsões de lucros do S&P 500 para o ano subiram 32%, que é o ritmo mais rápido desde a crise financeira de 2008. E as únicas duas vezes anteriores em que o crescimento das previsões atingiu este nível foram logo a seguir a grandes quedas. E há sinais de tensão sob a superfície. Tom Lee, cofundador da Fundstrat, diz que o mercado está vulnerável a uma correção e aponta que a dívida de margem nos Estados Unidos subiu 54% no ano, que é a sexta maior subida em 60 anos. O Michael Burry, que é um investidor que a maior parte já conhece, que ficou conhecido por antecipar a crise de 2008, reforçou esta aposta contra a Nvidia, comprando mais opções de venda para dezembro de 2026. Ao mesmo tempo, cortou para metade as suas opções de venda sobre a Oracle, depois da mesma já ter caído 35% este ano. E fica também o agradecimento à Freedom24 por apoiar este vídeo. No campo da inteligência artificial, o Pentágono está em conversações para comprar capacidade de computação à SpaceX de Elon Musk. Segundo o Wall Street Journal, a SpaceX daria ao Departamento de Defesa acesso aos seus centros de dados para correr modelos da AI, num acordo que pode chegar a vários milhares de milhões de dólares. Ainda assim, foi um mês negativo para Elon Musk, que perdeu 500 mil milhões de dólares de património líquido nos últimos 30 dias. No que toca aos semicondutores, há uma reversão de alavancagem em curso, em que os ativos sob gestão em fundos alavancados de semicondutores nos Estados Unidos caíram 63 mil milhões de dólares desde o pico de junho, que é uma quebra de 39%. Esta é a maior queda desde abril e coloca estes fundos no valor mais baixo desde o final desse mês. Apesar disso, os fundos de semicondutores atraíram 46 mil milhões de dólares de entradas em 2026, a caminho do maior fluxo anual de sempre. E a venda em setores tecnológicos continua, em que um fundo do setor tecnológico registrou 8,7 mil milhões de dólares em saídas no último mês, que é maior de qualquer setor do S&P 500. A volatilidade de ações de momento face ao S&P 500 atingiu por um recorde de 4 vezes, em que este grupo inclui nomes de crescimento elevado no centro de boom da AI, como Nvidia, Supermicrocomputer e também temos a Palantir. Já a Oracle está sob pressão, em que o custo seguro de dívida da empresa subiu para um máximo histórico. A agência S&P cortou o rating da Oracle para um degrau acima de lixo, apontando gastos em AI que ultrapassaram largamente as estimativas iniciais. Passando aos resultados empresariais, a Netflix caiu depois de uma previsão de lucros que desiludiu. A empresa disse ainda que vai reduzir a frequência dos relatórios que mostram que as pessoas estão a ver na plataforma. A United Health superou as estimativas e reviu em alta as previsões de lucros, ao conter custos, porque a gigante da saúde está a estabilizar margens ao reduzir membros, ao sair de contratos não rentáveis e investir 1,5 mil milhões de dólares em inteligência artificial. A Goldman Sachs disparou para máximos históricos depois de um trimestre muito acima do esperado e de uma previsão otimista. A United Airlines superou as estimativas de resultados, mas prevê 6 mil milhões de dólares em custos adicionais de combustível. A TSMC viu o lucro do segundo trimestre a subir 77% e anunciou um investimento adicional de 100 mil milhões de dólares. Por outro lado, a concorrência entre modelos da AI norte-americanos e chineses está a intensificar-se, em que a proporção de tokens usados por empresas nos Estados Unidos que passam por modelos chineses na plataforma OpenRouter chegou a um recorde de cerca de 58%. A startup chinesa Moonshoot AI lançou o Kimi K3, que representa como o maior modelo de inteligência artificial de código aberto até à data. A empresa afirma superar sistemas de OpenAI e da Anthropic e teve de pausar novas subscrições devido a um pico de procura. A procura estrangeira por ações norte-americanas continua elevada, porque as compras líquidas do setor privado estrangeiro subiram 121 mil milhões de dólares em maio,
que é a segunda maior entrada de sempre. Ao mesmo tempo, os executivos de empresas norte-americanas estão a vender cada vez mais as suas próprias ações, que contradiz um bocado que vimos agora, porque as vendas de insiders subiram 20% no primeiro semestre de 2026 para 77,6 mil milhões de dólares, que é o valor mais alto semestral desde 2021. Sobre a inflação e a política monetária, o risco de retorno da inflação voltou ao radar, em que a inflação tinha começado a arrefecer com a queda do petróleo após o cessar-fogo de junho, mas com o conflito reaceso e o extremo de Hormuz sob pressão, essa tendência inverteu-se. Na zona euro, a inflação homóloga abrandou para 2,8% em junho, que é o segundo mês consecutivo de descida. Mas o custo de financiar a dívida dos Estados Unidos está a subir depressa, porque o Tesouro vendeu obrigações a 30 anos com uma taxa de 5,06%, que é o resultado mais alto num leilão desde 2007. E a dívida nacional norte-americana atingiu 39,5 bilhões de dólares pela primeira vez, tendo crescido 286 mil milhões nos últimos 30 dias. No mercado de trabalho, o número de norte-americanos fora da força laboral subiu para 106 milhões em junho, sendo este um máximo histórico. E a China continua a acumular ouro, porque comprou 48 toneladas em maio através do mercado de Londres, representando a maior compra mensal em mais de um ano. O Banco Central Chinês já comprou ouro em 20 meses consecutivos, sendo a série mais longa em mais de uma década. No campo da geopolítica, os Estados Unidos voltaram a atacar o Irão. Por outro lado, 2 militares norte-americanos foram mortos e vários ficaram feridos num ataque iraniano numa base aérea na Jordânia. O Irão retirou-se formalmente do acordo de entendimento com os Estados Unidos, acusando Washington de violar o acordo. Com isto tudo, o petróleo Brent disparou acima dos 90 dólares com a escalada, depois de já ter subido 12% na semana anterior, que é o maior ganho semanal desde abril. O gás natural europeu está de novo perto de máximos, atingindo, em março, com um armazenamento de 15,7 pontos abaixo da média dos últimos 5 anos. Já no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, as forças ucranianas atacaram 3 petroleiros russos no Mar Negro e 4 depósitos de petróleo. O risco de conflito global atinge o nível mais alto desde meados dos anos 60, segundo a Goldman Sachs, que fica acima dos da crise dos mísseis de Cuba. No mundo das criptomoedas, a votação da lei Clarity Act está a depender das regras éticas sobre cripto para Trump, que declarou cerca de 1,2 mil milhões de dólares em rendimentos ligados a cripto no primeiro ano de mandato. Passando aos indicadores de mercado, no que toca ao índice Buffett, que compara o valor de mercado acionista com a economia, o indicador aproxima-se novamente de máximo histórico, que é perto dos 240%, mas agora já teve uma ligeira correção. Por outro lado, o índice do medo e da ganância mostra níveis de medo, que constrata com a valorização do mercado. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com a AstraZeneca no dia 27, depois a Visa e Coca-Cola no dia 28, seguidas de Microsoft e Meta no dia 29, e depois Apple, Amazon e Mastercard no dia 30. Ainda temos a ExxonMobil e Chevron no dia 31. Passando agora a Portugal. Os preços das casas voltou a bater um recorde. O preço mediano atingiu 2.337 euros por metro quadrado no primeiro trimestre, que é uma subida de 20% num ano, com menos transações, mas valores de venda mais altos. O governo desvaloriza o efeito da garantia pública na subida dos preços e recusa travar esta medida, em que o Fundo Monetário Internacional e o próprio Banco de Portugal alertam para o risco desta medida, mas o Executivo aponta a escassez de oferta como causa estrutural. O Ministério Público pediu a suspensão imediata das obras de um hotel Hilton e de 120 apartamentos na linha de Cascais, em que a ação inclui a demolição dos edifícios que estão praticamente concluídos e a declaração de nulidade das licenças que autorizaram o empreendimento. Por outro lado, o CEO do grupo Vila Galé critica que o esforço para aumentar salários no turismo é inglório, em que diz ainda que o licenciamento de um hotel demora mais tempo do que a própria construção. O governo quer unificar os inúmeros diplomas das taxas e taxinhas que complicam a vida dos contribuintes, algo que foi previsto na Constituição desde 1997. E por fim, a partir deste mês, as grandes empresas ficam proibidas de destruir roupa, acessórios e calçado não vendidos na União Europeia. E o setor têxtil português acredita que a medida pode reforçar a sua competitividade. Portanto, é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.